Olá, seja bem-vindo para mais uma oficina de pintura e bordado. Na aula de hoje nós daremos a continuidade a essa composição que na aula passada nós fizemos este risco aqui, tá? No papel, então eu pedi para que quem quisesse transferir para o tecido poderia assistir a aula número 2, que é onde eu explico como que eu passo para o tecido, tá bom? Então, agora que já estou aqui com o meu tecido preso no meu Eucatex, eu já mostrei também isso numa outra aula que nós tivemos de pintura, vou deixar o número aqui, tá? Basicamente é passar uma cola bem, assim, bem espalhadinha, né? No Eucatex, que é essa plaquinha que eu uso aqui, olha. Tá? E aí, só para mostrar um detalhe que eu gosto muito de fazer, eu passei aqui uma fita adesiva para delimitar a área que eu vou pintar, tá bom? Então, tanto embaixo quanto em cima, eu coloquei aqui uma fita, como uma fita crepe, né? Fita adesiva, tá bom? Se você quiser, também é uma dica, né? Que às vezes a gente acaba perdendo um pouco a noção da dimensão que a gente pode utilizar no nosso tecido. Isso daí ajuda bastante. Então, para essa pintura de hoje, nós vamos nos focar principalmente nos balões e no fundo, tá bom? Então, eu vou mostrar o material que eu vou usar aqui. Eu vou usar um pincel amarelinho mesmo, eu mostrei. Eu falei que eu não tô me prendendo muito à questão de material, gostaria que também você não aliás, que você fizesse o mesmo, né, de não se preocupar com o material. É importante a gente ter um que seja paradinho assim, né, para facilitar em alguns momentos, mas a gente usa aquilo que a gente tem. Esse aqui é um pouquinho mais fininho, para ajudar também. Esse aqui é o número 2 da Castelo, número C 521. Um pincelzinho 00, que é para as regiões mais delicadinhas, né? Eu gosto de ter esse pincel também. E vou usar um largo aqui para poder passar, principalmente o clareador, que eu gosto bastante de usar também. Tá? Então, esses são os pincéis. Pode ter um pirizinho, eu tenho esse suporte aqui para colocar, né? Um godê para colocar as tintas, mas você pode colocar também num pires. Tem gente que gosta de usar a própria tampinha da tinta, mas eu não recomendo, porque eu acho que resseca a tinta, né? Quando a gente deixa ela aberta, a não ser que você tenha uma outra tampinha vazia que possa estar fechando o seu tubinho, tá bom? O clareador é este daqui, número 500, que eu gosto de passar antes da tinta, né? E eu vou usar, então, hoje a tinta branca, que é o 519. Eu escolhi aqui o azul mar no lugar de azul celeste. Mas você pode escolher aquele que você gostar mais, tá bom? O azul é o 535 que vou utilizar. Vou utilizar também uns coloridos aqui para fazer a parte dos balões. Esse aqui é o 536. Amarelo cadmio. Vou usar um rosa ciclame, que é o 581. Um azul turquesa, o 501. Maçã verde, 802. Um amarelinho aqui, que é o 808. E o coral é o 586, tá? Essas são as cores que eu vou utilizar aqui nessa parte de hoje. Mas eu queria que você não se prendesse a essa numeração, tá bom? Você pode utilizar aquilo que você tem em casa, e se caso você não tiver tecido ou as tintas, você pode também fazer
com este risco, uma pintura a lápis mesmo, né? Lápis de cor, sempre tem como arrumar emprestado, às vezes tem uma criança em casa, a gente pega um pouquinho emprestado e se diverte, né? Tá bom? Então, esses são os materiais. E agora eu vou mostrar aqui, eu vou primeiro passar um pouco de clareador. E eu vou pedir para você também escolher o que você prefere fazer primeiro. Os balões ou o fundo? Eu vou preferir fazer os balões, eu vou até explicar por quê. Vou passar aqui um pouquinho, não vou fazer todos, porque eu sei que o vídeo vai ficar gigante se eu pintar um por um aqui e mostrar todos, porque eu demoro também para pintar, né? Então, eu vou passar um pouco aqui, pintar um pouco, depois eu vou para outra parte importante, mostro pronto, tá bom? Vou fazer assim pra gente dinamizar um pouco o vídeo. Também recomendo que na hora que você for fazer sua pintura, que você faça muito, assim, num horário, escolhe o melhor horário para você fazer com muita tranquilidade, sem pressa de acabar, né? Isso é importante, porque quando a gente começa, a gente não pode sair correndo, fazer um negócio correndo para acabar borrando também, né? Então, eu escolhi começar pelos balões porque eu já percebi em até alguns tecidos de pessoas que pintam, que às vezes que a pessoa acaba às vezes borrando quando quando utiliza muitas cores. E aí eu fiquei pensando, né? Se eu começo pelo fundo, a minha mão pode apoiar no fundo. E aí eu levo a minha mão para outra parte do tecido e a minha mão pode manchar partes que eu não quero desse tecido, tá? Então aqui eu tô passando o clareador só, que eu falei, que ajuda a nossa pincelada a ficar mais tranquila. Mas não é obrigado a usar esse clareador, você pode utilizar também a tinta direto no tecido, é só uma dica, tá bom? Então, eu peguei aqui 3 cores de tinta para iniciar a parte dos balões, como eu expliquei, né? A minha preocupação aqui em não sujar o tecido. Também queria lembrar que eu tô utilizando também, eu gosto de ter sempre perto, né, o papel toalha. Um paninho de algodão que não solte fibra, copinho de água, né, para colocar e limpar sempre os pincéis. Também é um detalhe que eu não falei no vídeo de pintura, foi o nosso primeiro, mas é importante, acho que é até intuitivo, né, a gente ter o nosso copinho e tá sempre limpando o pincel, tá bom? Então, a gente vai ver aqui qual vai ser a melhor escolha. Eu não encharco o pincel, eu acho que para fazer primeiro o contorno é importante fazer com muita calma e pegar pouca tinta e pegando na medida que eu precisar, tá bom? Então, coloquei aqui, eu dou uma tiradinha aqui do excesso também, da minha tinta. Vou começar por um círculo inteiro. Tá? Vou bem na beiradinha aqui, lembrando que a gente tem... Eu não reforcei tão forte, mas... que depois a gente também vai trabalhar com as linhas, né? Acho que dá pra enxergar meu risco aí, né? Então, eu vou... Olha, eu vou passando na borda do limite do risco pra dentro. Posso até dando uma leve esfumaçadinha aqui pra dentro. Com o meu pincel. Eu não deixei o risco tão forte também, eu passei o risco a lápis mesmo pro tecido.
tá? Aí você vai escolher se você quer que o seu balão ele seja bem assim, com a tonalidade toda igual, ou se você quer que ele tenha alguma parte mais clarinha. Então, na hora que você estiver puxando a tinta para dentro, você já trabalha isso, tá? Quiser deixar um pouquinho mais claro em alguma região, é só você passar bem de levinho o pincel assim, ó. Você consegue fazer isso quando o seu pincel não está encharcado, como é o caso aqui do meu, né? O meu não tá encharcado, eu passei só um pouquinho e fui puxando. Tá? Isso daqui eu já tô mostrando pra vocês, que é também uma opção de quando bate a luz, né? A luz tá batendo onde aqui? Geralmente onde bate a luz é mais claro. Aqui a luz deveria bater aqui em cima, né? Porque o sol provavelmente ele tá acima, a não ser que ele estivesse aqui onde eu estou, né? Tá bom? Mas então aqui é só pra gente ter uma noção aqui de como fazer essas primeiras pinceladas, porque tem pessoas que nunca fizeram, né? Nunca brincaram aqui com pincel, né? Eu também comecei no início da pandemia, né? A brincar com os pincéis e com as tintas. Então, a gente aprende junto também, né? Tá bom? Agora, se quiser também preencher tudo numa tonalidade só, é só você vir fechando aqui, acrescentando tinta à medida que você precisa. Tá bom? Vou deixar levemente clarinho aqui nesse meio. Aqui, como eu já tenho um pronto e o outro do ladinho, que eu posso pintar, eu posso também escolher pintar, deixar esse aqui secando um pouco, escolher um outro pouquinho mais, né, distante aqui, ou posso também colocar do ladinho e vir com um pincel fininho fazendo essa parte que tá mais próxima do meu rosa, tá bom? Vejam aí qual que é a melhor opção. Vou pintar aqui vou pintar aqui esse que eu já comecei, tá um pouquinho distante. Tá? Se precisar trocar de pincel, você vai sentir a necessidade. Aí você troca. Tem cantinho aqui que o pincel que eu tô usando não dá pra usar. Então, eu venho aqui com o meu fininho e acrescento a tinta. Esse trabalho aqui dos balões, com certeza vai ser uma grande oportunidade de treino de coordenação motora, né? Porque quando a gente tem uma cor muito diferente da outra, num espaço grudadinho assim, né? Tudo no mesmo espaço praticamente, aí acaba que você tem que ter muito mais coordenação, né? Para não invadir o espaço que não deve, né? Isso é bom porque é um treino, mas precisa estar realmente concentrado aí nesse momento, né? É diferente do bordado, né? Porque o bordado, se a gente erra, a gente pode desmanchar, né? Agora, na pintura, se você erra, aí você tem que ser muito artista para poder disfarçar seu erro sem que a peça fique feia, né? Aqui a gente também pode relaxar um pouco, porque depois a gente vai colocar linhas misturadas nessa pintura, tá bom? Então, no final,
a gente pode também relaxar, não precisa ser tão tensa essa parte, tá bom? Então, agora eu vou preencher aqui com esse pincel. Se você não tiver todas as cores que eu tô usando, usa a que você tem. Até se você fizer o seu trabalho com duas cores, ele vai ficar bom. E uma dica que eu gosto também de dar, a maioria dos pintores que eu vejo na internet não fazem isso, mas eu gosto de fazer e eu vou falar aqui, né? Então, a gente muda de tonalidade a cor utilizando o branco, misturando um pouquinho do branco na tinta. Então, eu coloco a tinta branca e coloco a colorida bem pouquinho e vou misturando aí com a pontinha de uma faca arredondada, se você não tiver uma espátula apropriada. E também, aí você consegue vários tons da mesma cor, né? Fazendo desse jeito, para fazer um trabalho. E outra coisa, que às vezes a gente mistura também tintas, né? Eu misturo muito para fazer as minhas pinturas, tá? Então, agora eu vou fazer cor de laranja, eu vou fazer até pertinho aqui fazer pertinho do verde. Escolhi o pincel fininho. Também eu recomendo pegar uma tinta por vez, tá? Não pegar um monte aqui. Eu peguei já 3 porque eu tô gravando, mas geralmente eu pego uma por vez conforme eu vou utilizar. Porque assim a tinta não resseca, porque a tinta de tecido ela seca. Então, se você tá usando, coloca no pires, né, aí em alguma coisa para poder usar. E demora para usar, ela vai criando uma película por cima. Tá? Eu sempre gosto de apoiar essa parte aqui da mão na mesa, né? Eu tenho sempre que apoiar para poder conseguir ter essa destreza, tá bom? Agora, é importante você escolher um local que você tenha um espaço aí para colocar seu material. Eu sempre falo, né? Para qualquer artesanato, para qualquer coisa que a gente vai fazer, prepara o espaço, né? O espaço onde a gente trabalha, ele tem que estar confortável, tem que ter tudo que você precisa ali pertinho, né? É importante para você não precisar sair correndo durante sua confecção. Tá? Então, fiz aqui até onde deu com o pincel fininho, agora eu venho com outro que também é bom, não é tão fininho, para preencher. Lembrando da dica aí, se você quiser uma parte mais clara, estica bem essa tinta, tá? Olha, você consegue esticar e deixar uma parte mais clara, não coloca excesso de tinta, tá bom? Que assim você consegue trabalhar isso.
Acho que aqui já deu para entender bem, né? Agora eu vou preencher com as outras cores, os outros balões aqui, tá bom? E mostro pronto pra gente ir fazendo o nosso fundo de céu. Ou de paisagem, né? Eu não sei também o que vocês pensaram aí pro fundo, tá bom? Agora eu acabei aqui de pintar os balões. Também tem uma outra dica sobre a pintura dos balões. Importante a gente pensar na distribuição das cores. Se você tiver bastante cores, ou mesmo que tiver poucas cores, tenta não coincidir, né? De colocar a mesma cor uma do ladinho da outra. Então, se você prestar atenção aqui, eu tive esse cuidado, né? De colocar a mesma cor afastada, né? Por exemplo, esse verde aqui, esse amarelinho, tendo uma outra entre ela, né? Ou, no caso, se você for trabalhar com uma cor só, mudar bastante a tonalidade, né? Também é possível. Também, falando em tonalidade, dá para perceber que esse aqui eu coloquei bastante tinta, esse aqui eu já dei aquela leve esfumaçada. Esse aqui é o turquesa. Também foi assim que eu fiz. Aqui tava bem forte, bem concentrada a tinta. Aqui eu diluí colocando um pouquinho do branco, tá bom? Então, o resto é tranquilo, muita paciência, concentração nessa hora e é uma delícia fazer isso aqui. Agora, nós vamos passar para o fundo. Eu vou sugerir que você faça o fundo de acordo com a paisagem que você imaginou aí, né? Nós já conversamos um pouco na aula passada, eu falei, né, dessa casinha, o porquê desse desenho, tudo mais, e falei que era para imaginar realmente um cenário aí, né? Uma viagem que você pudesse fazer com essa casinha, ou se ela tiver fixa ainda em algum lugar, o que mais que vai ter nesse fundo, tá bom? Então, faz o fundo de acordo com o que você achar mais interessante. Eu vou fazer como se ela realmente estivesse no céu. E aqui que eu escolhi, né, a cor do azul do mar e o branco, eu vou dar uma leve misturadinha, tá? Para clarear um pouquinho esse azul. Eu vou começar passando esse azul aqui em volta dos balões, tá bom? Não vou nem misturar tudo, porque se tiver partes brancas também não tem problema. Afinal, o céu, ele não é, né, totalmente... Às vezes acontece de a gente estar com o céu todinho azul, mas geralmente ele tem as nuances, né? De tanto tonalidade como de outros tons de cores. Às vezes está amarelado, alaranjado. Também quero fazer isso aqui, tá bom? Mas para fazer esse contorno em especial, é importante que a tinta esteja mais clara. Eu já passei um pouco mais do clareador em volta da onde eu vou passar, tá bom? E agora eu vou passando aqui e puxando já para fora. Passa pouquinha tinta no pincel, tenta não invadir o espaço dos balões também. E vamos, se ficar faltando um pedacinho, como aqui, ó, não tem problema, pode deixar até sem a tinta, tá bom? Não tem problema, para poder também tentar evitar de borrar com esse azul aqui, borrar o balão. Então, vou fazendo, dando umas leves batidinhas aqui, saindo fora do contorno, eu faço o contorno e venho puxando para fora. Como eu disse, o meu céu, ele não vai ficar completamente com aquele azul chapado, né? Todo azul. Se fosse assim, eu poderia usar até um rolinho, né? Mas não, eu vou dar umas batidinhas no pincel para tentar fazer esse céu do jeito que eu acho que vai ficar legal, tá bom?
Você pode também já ir pensando aí. E, por favor, me mande foto quando o seu trabalho ficar pronto, porque eu adoro ver, né? Como eu digo sempre, aqui é só uma referência. Aqui em cima das linhas, como o tom de azul é claro, eu posso pegar e passar sem me preocupar em cobrir as linhas, porque vai dar para enxergar do mesmo jeito, tá bom? Agora, depois nós vamos passar as linhas por cima também. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para quem quiser me enviar fotografias de algum trabalho que esteja fazendo, que tenha tido aí, né, alguma relação com o aprendizado aqui do canal, que eu gosto sempre de postar o trabalho dos participantes, né, mesmo agora que a gente tem feito os trabalhos com base no que está sendo feito online, né? Mas depois eu tenho um retorno muito bom desses trabalhos. E eu fico muito feliz quando eu recebo as fotos, tá bom? Então, para quem não é do núcleo de convivência que eu trabalho, que pode me mandar pelo WhatsApp, então você pode me enviar pelo e-mail, tá bom? Dá no mesmo. Eu recebo e geralmente eu coloco as fotos no final do vídeo. Esse ano ainda não coloquei porque eu tô ainda organizando as fotos que eu tenho recebido, mas logo mais eu vou acrescentar fotos aqui, tá bom? Então, eu vou só fazer esse contorno, vou acelerar aqui um pouquinho, eu vou mostrar pronto esse contorno pra gente não ficar tanto tempo na mesma parte. Olha só, então agora eu já dei aqui meu leve contorno, né, puxando pra fora, até mesmo em volta da casinha também. Como eu disse, né, quero que essa peça fique como se a casinha realmente estivesse no céu, né, voando. Então, só para mostrar aqui o que eu vou fazer, eu coloquei também um pouco de tinta amarelinha, um pouco dessa tinta que é esse que eu falei no começo, que eu usei no balão, que é o coral, tá bom? Então, eu vou dar uma leve mesmo, pinceladinha assim, espalhando bem o amarelinho. Vou espalhar o amarelinho, vou espalhar, ó, eu tô usando agora um pincel um pouquinho mais largo pra poder fazer isso. Eu tô dando essas esfregadinhas aqui pra espalhar bem a tinta, tá? Eu vou fazer isso em alguns pontos, tá? Se você quiser o teu céu todo azul, também fica à vontade, né? Cada um imagina aí um céu. Eu gosto muito de brincar quando eu tô fazendo essas pinturas e deixar o céu diferente do que a gente tá acostumado, né? Tá? Eu gosto de fazer essas tonalidades misturadinhas assim, sem precisar me preocupar muito. Então, depois eu vou passar o azul aqui, vou passar branco também, mas agora eu tô no amarelinho. Então, uma coisa por vez, né? Aqui também. Onde tem céu, tem a tonalidade. Se você quiser concentrar também mais lá no fundo, né? Também tudo bem, tá bom? Depois você vai limpando o pincel também, né? Você passa de um jeito que você já vai... Eu não tenho excesso de tinta aqui, tá? Não tenho, só eu coloco e vou puxando, vou espalhando. Tá bom? Então, fiz um pouquinho aqui com amarelinho, aí pro vídeo não ficar tão longo, eu já vou mostrar que eu vou passar um pouquinho do coral também, fazendo a mesma coisa, tá? Ó, vou até dar uma leve passadinha aqui com o amarelinho, pra ele não ficar tão escuro logo de cara. Eu vou também passar bem assim, como se eu tivesse suavemente, tivesse quase limpando o meu pincel bem delicadinho, bem suave, para ficar um tom mais
de fim de tarde, né? Tá? Se quiser mais forte, se quiser alaranjado também, tá bom? Aí vai a gosto de quem tá pintando e também pensando no que você tem disponível, que às vezes você até gosta, mas não tem no momento a tinta disponível, então fica para uma outra, né? Tá bom? Tô incentivando muito as meninas que têm participado aí do núcleo não sair de casa, né? Que a gente tem realmente precisado ficar mais isolado nesse momento, né? E justamente, né, a pintura aqui desse balãozinho carregando a casa numa viagem tem a ver com esse momento, né, que eu comentei enquanto eu fazia o risco, que é essa necessidade que a gente tem muitas vezes de passear, de viajar, né, que agora nós não estamos podendo fazer isso, então é complicado, né, mas a gente tem que aprender a lidar com isso e usar a criatividade, tá bom? Então, eu me lembrei do filminho, né, que é o Up Altas Aventuras, que tem essa temática, né, de que a casinha é levada pelos balões. Eu indiquei, inclusive, o filme, mas independente do filme, a gente pode também deixar nossa imaginação voar, né? Que agora a gente tá nessa casinha aqui, que é a nossa casa, e que a gente pode inventar moda, a gente pode fazer mil e umas, porque realmente a gente precisa ficar na nossa casa, né? Então, agora eu vou voltar pro meu azul e branco aqui, que tá misturadinho. Vou continuar com esse pincel mais largo. Mesmo com o azul também, eu não passo forte, eu vou passando também desse jeito que eu tô mostrando aí, tá bom? E depois a gente vem com o branco em alguns pontos até para fazer como nuvens, né? Que tá parecendo quase uma aquarela, né? Com essa misturada de cor que eu tô fazendo. Mas é como eu disse, é gosto. Se você quiser um céu todo azulzinho, só você usar uma tinta só. Tá bom? Agora eu vou fazendo aqui, mostrar pronto. Vocês já estão vendo como que eu tô fazendo. Vou só passar um pouquinho do branco aqui com outro pincel. Então, aqui, olha, eu tô passando o branco aqui. O branco, ele já marca bem, né, em cima do colorido. Então, você também dá aquela esfumaçadinha, porque a nuvem, por exemplo, ela não é sólida, né? Ela é... Se você prestar atenção na nuvem, ela vai ficando transparente, transparente. Tem partezinhas que são mais escuras, outras mais praticamente transparente mesmo, né? Então, você dá aquela limpadinha no pincel aqui dentro, né? E você pode ir fazendo isso onde você quiser, tá bom? Então, eu vou fazer isso em alguns pontos, passando esse branco desse jeito, sem me preocupar com o desenho de nuvem, que a nuvem ela vai se dissolvendo no meio das outras cores, tá bom? E aí você usa bastante sua criatividade nessa hora. Olhem só como ficou. Brinquei bastante aqui com as cores, era isso mesmo que eu queria, né? Deixar um céu colorido também. E
também queria dizer algumas outras coisas, né? Primeiro, se esse conteúdo tem te agradado e tudo mais, e você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, né? Porque assim outras pessoas também acabam conhecendo este conteúdo, né? E, e lógico que eu fico muito feliz também em poder alcançar novas pessoas, né? Pessoas que também talvez estejam até precisando de conteúdos que descontraiam assim, tá bom? Então, também pode deixar curtida se você gostou. E eu queria também explicar que esse tipo de oficina que eu faço aqui não é aquela pintura clássica, né? Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser aprender a pintar de forma clássica, com tantos detalhes e tantas técnicas e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição, que é um canal que eu acompanho, que eu gosto demais, que é do Roberto Ferreira, tá bom? Acompanhe o canal dele porque vale realmente a pena para aprender mais sobre técnicas de pintura e resumindo, né, tantas coisas maravilhosas que ele faz. Agora, aqui neste canal, é um canal que eu coloco referências, como eu sempre fiz também pessoalmente nas minhas oficinas, mas eu dou a liberdade de a pessoa que está assistindo, né, que faz oficina comigo, criar a partir da minha referência. Então, aqui é só como se fosse um primeiro passo, é só uma ideia do que pode ser. Mas você pode criar mil e umas aí a partir disso, colocando o seu gosto, colocando a sua imaginação, criatividade e tudo mais. E aos poucos nós vamos construindo, tá? Eu não faço um vídeo aqui que eu coloco, que eu mostro a peça do começo ao fim, porque eu também penso em dar um tempo de confecção para quem está assistindo. Eu coloco 2 aulas na semana, né? Duas oficinas aqui no canal, e aos poucos a gente vai tendo tempo de confeccionar, espera essa tinta secar, aí na próxima a gente vem fazendo a parte da pintura aqui na casa. Eu também queria pedir um detalhe, eu pedi algo que eu já até acho que comentei no vídeo do risco, mas agora acho que é a hora de reforçar isso. Façam mais detalhes aqui se vocês quiserem, tá bom? Como que vai ser a janela, como que vai ser a porta, vai ter alguma coisa nessa parede, esse telhado vai ser assim mesmo. Pensem nesses detalhes, tá bom? Porque essa é a hora de modificar o seu risco se ainda tiver que acrescentar alguma coisa, tá bom? Aí na próxima a gente vem pintando, depois a gente vai bordar e é o que eu disse, né? Aqui é um momento de descontrair e usar a criatividade. Então, hoje eu senti que eu gostaria de fazer essa mistura, mesmo, de cores, né? Mas use aí do seu gosto, da melhor forma que você encontrar, tá bom? Então, obrigada pela companhia, agradeço mesmo e até a próxima. Um abraço.